O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre o porte de drogas. Quem tem mais detalhes é a Janaína Camelo, que chega com informações sobre a votação. Quais são os ministros que votaram para um lado ou para o outro. Janaína Camelo, direto de Brasília, chegando no 3 em 1. Pois é, Kobayashi, olha só, ainda faltam votar os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux e Dias Toffoli, que inclusive está votando agora, encaminhando o seu voto aí pela descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. No início do seu voto, o ministro, ele disse assim, Kobayashi, que tratar um usuário de maconha como tóxico, delinquente, não é a melhor política pública de um Estado social democrático de direito. Foi o que ele falou. Se o voto dele realmente se confirmar, já se forma a maioria aí pela descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, para consumo próprio. Então, só para entender, quem já votou aí nessa linha também foram os ministros Gilmar Mendes, que é o relator, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e também Rosa Weber. Como Rosa Weber já votou, então o ministro Flávio Dino, ele não vota nesse julgamento, porque ele substituiu a ministra aposentada. Quem votou contra a descriminalização, ou seja, pela constitucionalidade da lei de drogas, da atual lei de drogas, foram os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Então, só para entender, o julgamento hoje, o STF está analisando duas questões, né? Primeiro, o porte aí da maconha para consumo pessoal e também definindo os critérios para diferenciar o traficante do usuário, porque embora a lei de drogas deixou de punir com prisão essas duas situações, não estabeleceu critérios e objetivos para defini-las, né? Então, quem está votando aí para que, já são, na verdade, 4 votos, para que a quantidade máxima aí para definir isso seja 60 gramas de maconha e 6 plantas fêmeas. Temos 2 votos para que a quantidade máxima seja de 25 gramas e 6 plantas fêmeas, 1 voto para que seja no máximo 10 gramas e 1 voto para decidindo aí que o legislativo deve definir isso. Então, só para entender também, esse julgamento ele começou já há muito tempo, tem 9 anos, foi em 2015, ele foi retomado no ano passado, de lá até agora foi interrompido 2 vezes, então hoje ele está sendo retomado novamente. No início da sessão, Kobayashi, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fez questão de esclarecer que o Supremo não está julgando a legalização de drogas ou da maconha. A gente separou um trechinho do que ele disse. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como a legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga, o Supremo mantém a droga como o consumo como um comportamento ilícito. E aí, Kobayashi, no meio aí dessa fala do presidente do STF, o ministro André Mendonça, que votou contra a descriminalização, ele interrompeu aí o presidente para rebater a fala dele. A gente também separou esse trecho, vamos ouvir. A grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário, apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia, que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Eu, ao início da sessão, disse, estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. E aí, só lembrando, né, Kobayashi, que essa matéria ela tem repercussão geral, ou seja, dependendo aí do resultado, o resultado, na verdade, a posição do Supremo deverá ser seguido por todas as instâncias aí inferiores da Justiça em casos semelhantes. Kobayashi, é com você. Aí a Janaína Camelo, direto de Brasília, trazendo todos esses detalhes sobre a votação no STF, sobre a descriminalização ou não do porte de drogas para uso pessoal. A gente separou aqui uma arte para
ilustrar melhor todo esse cenário. Para vocês entenderem, até este momento, são favoráveis à descriminalização do porte de drogas para uso pessoal os seguintes ministros. Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Rosa Weber, já aposentada, mas que antes de aposentar já tinha manifesto o seu voto, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Agora, se juntando a eles e proferindo neste momento o seu voto, o ministro Dias Toffoli, que tem indicado que vai acompanhar estes ministros favoráveis à descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Nós temos ainda divergência de Cristiano Zanin, ministro André Mendonça e ministro Nunes Marques, que estes três entendem constitucional o artigo 28 da Lei de Drogas, que diz que é crime portar drogas para uso pessoal. A gente tem, a partir desta discussão no judiciário, uma queda de braço formada entre o poder judiciário e o poder legislativo. A gente separou também aqui só um resuminho para você entender como tem sido esta queda de braço, este jogo de empurra, enfim, essa medição de força entre os poderes da República. No Supremo Tribunal Federal, estamos caminhando para a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Até o momento, são 5 votos a favor e 3 contra, e caminhando agora para o 6º voto, o que faria, portanto, termos maioria neste sentido. Os critérios também estão sendo discutidos para diferenciar o traficante e o usuário, e a maioria dos votos até este momento está ali na faixa dos 60 gramas de maconha, para diferenciar o que é porte e o que é tráfico. Na contramão, em sentido totalmente contrário, está o Congresso Nacional, que discute a criminalização do porte e a posse de drogas em qualquer quantidade. Isso é uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada no Senado e aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Essa proposta de emenda à Constituição será analisada por uma comissão especial. Importante deixar claro que isso é uma PEC. O que significa isso? Que não é simplesmente uma mudança na lei ou uma outra lei reafirmando aquilo que já diz a Lei de Drogas. Isso é colocar na Constituição da República de que portar drogas para uso pessoal será considerado crime. Tá aí, este é o cenário de momento. Eu quero saber a opinião do Fábio Piperno a respeito destas novidades. STF caminhando para formar maioria, descriminalizando o porte de maconha para uso pessoal. Fábio Piperno. Bom, inicialmente a gente tem que ressaltar que no STF não há monotonia, né? Vendo aí esse diálogo áspero entre os ministros Barroso e André Mendonça. Segundo, eu acho, já disse várias vezes aqui, o fim da picada, um retrocesso, abraçar o fundamentalismo, querer criminalizar qualquer quantidade de maconha. Imagina um cidadão com, enfim, um baseado receber uma punição equivalente a um traficante. Mas nem o Congresso diz isso. O Congresso fala nessa PEC não. De qualquer quantidade. Eu li a PEC na íntegra. Criminaliza, mas não coloca a mesma pena entre traficante e usuário. Ele está criminalizando. Não, mas como é hoje? É crime, mas você não vai para prisão. Mas é crime. Crime. Você deixa claro. O STF acabou de falar também que ele não disse que é lícito, ele disse que é ilícito, porém descriminaliza o uso de maconha. Aliás, o ministro foi bem claro nisso, descriminaliza o uso de maconha. Ele não falou qualquer droga. Se a gente puder, de novo, voltar com a arte dos votos, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Tá na tela. Tá na tela, né? Então, veja bem... Vamos tirar só o GC para a turma acompanhar ali os detalhes do ministro Barroso e do ministro Alexandre. A turma que votou a favor, por exemplo. Gilmar Mendes, nomeado por FHC. Temos o ministro Zanin, Fachin, Dilma, Weber, Dilma. Depois, Barroso, Dilma. E Alexandre de Moraes, Michel Temer. A turma que votou contra os dois escolhidos pelo Bolsonaro e mais ministro Zanin, que dessa turma toda foi o único nomeado pelo Lula e vota contra também. Então lá atrás, quando a gente discutiu as posições do presidente Lula, é óbvio que ele tem que opinar. Mas isso não quer dizer que o Supremo seja um puxadinho do Poder Executivo. Inclusive dos 8, que a tela nos mostra, o único nomeado pelo Lula
foi um dos 3 votos contrários. Tem um detalhe aí, só para deixar claro aquela discussão, aquele debate envolvendo o ministro presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e o ministro André Mendonça. O ministro presidente da Corte, ele faz questão, não só nesta sessão de julgamento, mas na anterior também, de deixar claro que não há uma legalização, há simplesmente uma descriminalização. Agora não será mais um ilícito penal, passará a ser um ilícito administrativo. Ou seja, quem for pego com droga vai precisar cumprir todas aquelas penas, entre aspas, do artigo 28, que é participar ali de um cursinho para entender que a droga faz mal para a saúde. Alan Gani, como é que você vê? Pois é, hoje é um ilícito criminal, só que você não vai para a cadeia, né, do jeito que está hoje. Então, você tem uma advertência, você faz um trabalho comunitário, quando muito. Eu li na íntegra a proposta do Congresso. É apenas para reafirmar o que já ocorre hoje, ou seja, o consumo é crime. Acontece que a gente está num momento que tudo é distorcido. Então, vende-se uma ideia para a sociedade, os grupos de interesse, de que se você fumar o baseado, você vai para a cadeia. Em nenhum momento eu desafio quem for. Leiam o projeto na íntegra. Em nenhum momento o projeto fala isso. O projeto diz, olha, é crime, mas há uma distinção de pena para o traficante e para o usuário. Agora, é evidentemente que tem que ter alguma punição. Caso contrário, se não ocorrer a punição, é a porta aberta para aumentar o consumo. Do jeito que está, e se passar o 6-3 ali no Supremo, tá lá os traficantes agora no morro, estourando champanhe e fumando um baseado, porque você vai ter, na prática, uma situação, Ocoba, que legalizou o consumo e a produção continua ilegal. Ou seja, sabe o que vai acontecer? Um efeito disso? Eles vão vender muito mais, vão fazer mais dinheiro e vão continuar abastecendo o crime organizado que mata milhares de pessoas no país, em parte por aquele cigarrinho de maconha e aquela cheiradinha de cocaína que a classe média tanto faz. Enquanto você estava falando aí, o Gustavo Segre estava dando risada, o Segre. Não, porque imaginei a cena que o Alan Gani mencionou, gente jogando espumante para o céu, fumando baseado. Mas é importante uma coisa. Eu estava ouvindo com muita atenção, antes de vir aqui ao programa, a fala do ministro Alexandre de Moraes. E ele explicava que não é a colocação de que se tem até 60 automaticamente considerado usuário, mais de 60 considerado traficante. Eu errei muitas vezes imaginando, é só colocar 60 gramas na mão, deixa 6 quilos numa árvore e vai vendendo de 60 gramas. Pelo que ele explicou, não é essa situação, senão que tem, além do porte por gramas, uma consideração de se ter trocado no bolso, se tem dinheiro no bolso, enfim. Agora, eu confesso, não entendo por que são plantas fêmeas ou se fossem outras plantas não fêmeas. Eu não conheço dessa metodologia. Se é fêmea, tudo bem. Se não é fêmea, passaria a ser delito. Também não sei. Mas imagino que eles incluíram essas plantas para justificar que o usuário possa ser uma pessoa que tem uma planta na sua casa. É porque a planta fêmea procria, me disseram aqui no meu... E a outra qual Você pode reproduzir a planta. Então, se tem planta de maconha que não é fêmea, não produz. Morre já era, né? Ok, então tudo bem. Toda planta é assim. O Demetrios é um biólogo de primeira. Tem gente que sabe mais do assunto. Isso. Mas nessa mesma fala do ministro Alexandre de Moraes, ficou uma coisa que me deixou pensando, porque ele mencionava que essa legislação estava tentando ser feita para evitar questões que não sejam isonômicas em termos de que pessoas negras, pobres, com falta de educação, eram presas com maior facilidade que uma pessoa branca de classe média e com educação superior. Sim. E você avalia que isso, na realidade, é uma consequência. Não é um motivo, ou seja, ninguém é preso por essa característica nem física, nem acadêmica, nem de dinheiro. Simplesmente que uma pessoa que não tem nenhuma possibilidade de futuro por falta de estudos, ele provavelmente vai estar mais proclive a entrar como traficante que uma pessoa que já tem um estudo. Sim. E que tem uma classe média que possa dar um estudo melhor. Então, não me parece que a análise seja correta sendo feita porque alguém é preso por essas características. O que não deveria ser
é que tenha diferença se alguém é preso nas mesmas condições por a característica essa. Agora são 16 horas e 26 minutos para você que está na rádio. A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente já volta. Por aqui eu quero acionar o nosso querido Zé Maria. Ô Zé, qual é o impacto dessa sessão, dessa discussão, dessa votação no STF de hoje no que caminha no Congresso Nacional? Você acha que pode ter alguma diferença lá na tramitação? Zé Maria Trindade. Olha, a suspensão desse julgamento no Supremo foi exatamente para dar um tempo ao Congresso Nacional para decidir sobre esse assunto. Nós estamos, Kobayashi, diante de um impasse entre poderes. O Supremo Tribunal Federal não quer aceitar a decisão do Congresso de não decidir. O Congresso, quando ele resolve não votar algo ou rejeitar algo, é a mesma coisa. Significa, olha, nós não queremos discutir. E o Supremo acha que precisa discutir esse assunto. E iniciou o julgamento, o Congresso reagiu, ministro Toffoli pediu vistas para dar um tempo ao Congresso de decidir. E o Congresso votou só no Senado e não votou na Câmara dos Deputados. Veja bem, qual é a ideia? Os dois estão corretos, né? O Supremo entende que é crime o tráfico de drogas e é crime também o uso de drogas, qualquer quantidade. Mas o Supremo atende ali uma avaliação de qual é a diferença entre traficar e o usuário, né? O mundo inteiro diferencia os dois. É preciso diferenciar. E o que acontece? Na lei já tem isso. A lei é muito objetiva. Leva em consideração a quantidade de drogas, mas não fala a quantidade, né? Leva em consideração o local, mas não fala o local. Leva em consideração o usuário, mas não diz de que forma. E quem é a autoridade para definir isso? É o policial que começa o processo. O policial sabe quem é o traficante e quem é o usuário. E depois do policial tem o delegado, tem o advogado de defesa, tem o advogado de acusação e tem o Ministério Público e tem o juiz. E tem a segunda instância. Então, não é o policial que define, mas ele inicia o processo. Eu vi nesse julgamento aí comparações de que a mesma quantidade de drogas em Copacabana é usuário. A mesma quantidade de drogas numa favela é traficante. Se o cidadão é um preto, é traficante. Se o cidadão é um branco, rico, é usuário. Então, é essa dúvida que os juízes estão por todo o país. E a tentativa do Supremo é unificar esta avaliação da justiça. E mais, é só sobre maconha. Não fala em drogas de uma maneira geral, porque o pedido é só sobre maconha e tem repercussão geral. O que fizeram os senadores? Apresentaram uma emenda com o mesmo teor da lei. É a lei, né? Só que vai para a Constituição um assunto regulamentado em lei. Na prática, hoje, é por isso que fica essa disse-me-disse, o Alan tem razão. Como é que é hoje? O usuário não é penalizado, ele é pego pela polícia, levado e pronto. Assina um termo circunstanciado e pronto. E o policial nem perde mais tempo em levar para a delegacia, só leva o traficante, se ele entender que é traficante. Então, assim, eu acho que deveria ficar como está. O policial sabe quem é traficante e quem é usuário. Nós temos que acreditar no Estado. O policial é que fala em nome do Estado nesse sentido.